Eu tô apagando todas as luzes de casa pra gravar esse vídeo, tentando deixar mais escurinho, só com a ring light aqui. Mas tá ficando tão assustador, porque como a luz é forte, eu não consigo ver nada atrás dela. Tipo, tem um corredor aqui atrás, e como a luz tá muito forte na minha cara, se tivesse alguém parado ali, eu não conseguia ver. Eu acho que vou acender a luz do corredor, que já me apavorando muito. Oi gente, tudo bom? Então eu já vim pra vocês com um vídeo que eu acho que talvez seja o mais esperado desse mês do horror aqui no canal, inspirado no canal da maravilhosa Tatiana Feltrin. E hoje eu vim contar pra vocês algumas histórias de terror do hospital. Não sei o que vocês estavam esperando quando eu anunciei esse vídeo aqui lá no Instagram, mas não é uma história de fantasmas, não é uma história de mortos levantando, não é nenhuma história assim, até porque isso provavelmente ia ser tipo mentira. São lugares, na verdade, são lugares em alguns hospitais que eu trabalhei que, me arrepia a nuca, que passam uma sensação não muito legal. Algumas coisas parecem, talvez sejam meio bobas pra vocês, mas tenta se colocar no meu lugar vivendo essa situação e talvez vocês entendam. Se os gatos levantarem e começarem a olhar pra um lugar aleatório em que não tem nada parado, eu desligo esse negócio, acendo as luzes e vou pro quarto. Eu já trabalhei em muitos lugares, já dei plantão em muitos lugares, eu estudei no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário, eu já trabalhei em vários hospitais, mas por motivos óbvios eu não vou falar aonde essas histórias aconteceram. Só uma delas eu vou contar que foi no Hospital das Clínicas, porque é um lugar muito específico, que inclusive tem meio que uma lenda urbana de São Paulo sobre esse lugar, mas enfim, eu conto pra vocês quando chegar nessa história. Primeiro que eu vou contar é de outro lugar que eu trabalhei. É um lugar em que a gente dava plantão e a gente ficava, entre outros lugares, no centro obstétrico, no centro cirúrgico. E nesse lugar não tinha um conforto pra gente dormir. A maioria dos lugares em que a gente dá plantão noturno tem um quartinho dos médicos, onde se por algum momento daquela noite não tiver nenhuma ficha pra atender, não tiver nenhum procedimento acontecendo, os médicos podem se revezar pra dormir. Nesse lugar específico em que eu trabalhava não tinha conforto. E as pessoas queriam dar o seu jeito de dormir em algum lugar. Então o que todo mundo fazia? Inclusive a equipe de enfermagem também não tinha um conforto, então era uma coisa que todo mundo fazia. A maioria dos procedimentos acontecia em um dos andares do centro cirúrgico. Então em outro andar do centro cirúrgico, que geralmente ficava vazio, o pessoal separava algumas salas cirúrgicas para dormir. E aí uma dessas salas, que é onde os médicos geralmente ficavam, era uma sala que tinha toda a estrutura de uma sala de cirurgia, mas onde eles guardavam todas as macas extras. Então era uma sala cirúrgica cheia de maca. E macas assim, em várias alturas, algumas macas mais altas, outras mais baixas, umas macas em cima das outras. E aí sempre tinha uma maca que tava lá com lençol em cima, que é onde os médicos deitavam pra dormir. Eu pessoalmente nunca tive coragem de dormir lá, por mais cansada que eu estivesse. Primeira vez que eu entrei, que eu abri aquela porta, me deu uma sensação muito ruim. Porque como é uma sala cirúrgica, ela tem uma janela pro lado de fora, mas o pessoal colocava um lençol na porta pra ficar cobrindo aquela janelinha. E não tinha janela pra fora. Então quando a gente fechava aquela porta e apagava a luz, ficava por um momento tudo completamente escuro e depois só passava uma luz azulada. E aí, como tinham várias macas em várias alturas diferentes, quando a gente deitava em uma maca, a gente conseguia olhar pro lado e ver entre as macas, sabe? Ai, Jesus! Ver entre as macas. Então tinha algumas macas que você olhando, você estava vendo embaixo da maca e outras macas que estavam olhando por cima, sabe? Ficavam algumas assim intercaladas. Então sempre dava muito a sensação de que ia aparecer alguma coisa por baixo das macas ou alguma coisa por cima das macas e que você não ia conseguir ver só quando aparecesse assim entre as macas. Gente, dava medo. E acho que a sensação pior que dava era porque tava aquele silêncio e era um andar inteiro de um hospital vazio. Então se você gritasse, não ia ter ninguém lá pra te ouvir. E a sensação, você saber que é uma sala cirúrgica, que por mais que naquele momento estivesse sendo usado pra guardar macas, cirurgias aconteceram lá. E você começa a pensar quantas pessoas morreram aqui, nessas macas, dentro dessa sala, passando por alguma cirurgia. Parecia assim, cena de hospital abandonado em filme de terror, sabe? Me arrepia só de falar. Então assim, esses plantões quando eu dava, não dou mais plantão lá, mas quando eu dava plantão nesse lugar, eu não dormia, mesmo que não tivesse nada. Eu levava coisa pra ler, ficava num outro canto qualquer, num lugar que tinha barulho, que tinha luz, que tinha gente. Mas já teve dias que eu tava muito cansada e eu simplesmente não conseguia deitar nesse lugar. Horrível. A segunda lugar da situação acontece no Hospital das Clínicas. Esse eu vou falar porque é uma lenda que tem em São Paulo há muito tempo, de que tem
um túnel que passa por baixo de todo aquele centro do Hospital das Clínicas e que é o túnel dos mortos, porque é o túnel pelo qual os corpos são levados pro IML e pro SVO. O IML, para quem não sabe, é o Instituto Médico Legal, é onde são levados todos os corpos que precisam de autópsia, que tiveram uma morte por causa externa. Então, se foi tiro, se foi facada, se escorregou e caiu na rua, todas essas coisas são causas externas ou casos em que tem suspeita de que houve homicídio. E o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, vão todos os casos que foram mortes não por causa externa, mas que não se sabe exatamente o porquê. Então, se uma pessoa internou para investigar uma doença no hospital e acabou morrendo antes de se descobrir qual doença era, ela vai para o SVO, para o Centro de Verificação de Óbito, para se descobrir por que essa pessoa morreu na autópsia. E o IML é para esses casos de morte externa que pode ter alguma repercussão jurídica. Existem esses túneis, tá? Tem túnel lá por baixo que leva os corpos, até porque o IML fica num prédio ali no comecinho da Doutor Arnaldo e o Centro de Verificação de Óbito fica dentro da Faculdade de Medicina. Então, assim, você ficar passando ali pela Doutor Enéas de um prédio pro outro, levando o corpo dentro de um carro, ia ser muito inviável. Então, tem esses túneis por baixo dos prédios mesmo que levam esses corpos quando morrem no Hospital das Clínicas. Eles descem por um elevador que vai lá pro fundo do hospital e eles conseguem passar pra dentro da faculdade e pra dentro do IML. Eu fui pro IML uma vez numa aula de perícia, foi terrível, foi assim, os piores dias da faculdade pra mim, não gostei nem um pouco, admiro quem consegue trabalhar com isso, porque, enfim. E no SVO a gente ia algumas vezes, porque era a oportunidade que a gente tinha de assistir a autópsia de cadáver fresco. Então, a gente chama de cadáver fresco, cadáver que morreu mais recentemente. Você consegue ter uma noção melhor de anatomia, sabe? Então, a gente às vezes assistia essas dissecções. E aí a gente sabia que no primeiro andar da faculdade, a faculdade de medicina é um prédio antigo, ele é muito bonito, mas ele é antigo. Então, andar lá à noite dá um medo, assim. E a gente sabia que os corredores do primeiro andar, no final de cada corredor, tinha escadas. E essas escadas desciam direto pro SVO. Então, à noite, passar naquele ambiente daquelas escadas ali no primeiro andar, saindo de aulas e tal, já dava uma coisa, sabe? A história que eu ia contar não é sobre esse túnel específico. Tem um túnel que vai do subterrâneo do Hospital das Clínicas, do prédio dos ambulatórios, ali do Instituto Central, até o IOT, que é o Instituto de Ortopedia. E é um túnel que a gente pegava com alguma frequência, porque ele corta bastante caminho. Então, às vezes a gente saía lá no 5º andar, que tem uma saída do prédio dos ambulatórios do Instituto Central pelo 5º andar, que sai na Doutor Enéas. Se você descer no térreo, cruzar por aquele túnel, você sai lá no IOT, que tá quase na Atlética, ali no Oscar Freire. Então, pra quem estuda lá em cima na faculdade ou no hospital e mora aqui pra baixo, valia a pena descer por esse túnel, principalmente se tava chovendo e tal, enfim. Então a gente pegava esse túnel algumas vezes. Mas passar por ali sozinho não dá. Por quê? Esse túnel, ele faz parte do IOT, que é o prédio mais antigo. O primeiro prédio do Hospital das Clínicas que surgiu foi aquele. Então ele é um prédio bem estilo hospital velho, que já dá um medo. E aí você tá dentro de um hospital que tem esse túnel, que tem um espaço pra passar uma maca. Ele é o espaço de uma maca, que é quente, tem uns túneis quentes que vão passando, eu não sei o que eles levam, mas tá sempre quente, tá sempre sujo. Você passa assim de manhã cedo, sempre tem um monte de barata morta lá. Eu não sei se eles ainda levam, mas eles levavam, pelo que dizem, os corpos de quem morria lá no IOT. Então era um antigo túnel dos mortos. Porque como o que hoje é o Instituto de Ortopedia, antes era todo o hospital, e tanto o Centro de Verificação de Óbito quanto o cemitério da Doutor Arnaldo é lá em cima, eles iam por dentro desse túnel para levar lá pro Centro de Verificação de Óbitos e depois pro cemitério. Que, aliás, o fato de existir um cemitério desse tamanho na frente do maior hospital da América Latina vamos convir que é uma questão de praticidade. E aí, gente, a gente tinha tanto medo de passar por esse túnel. E até hoje em dia tem, porque ele é um túnel curvo, então tem um ponto dele que se você olha pra frente e olha pra trás, você só vê curva. Você não vê mais nada. E tem uma porta de ferro naquele túnel que fecha. Então sempre tinha aquele medo de você estar indo no túnel, você chegar no final, ela tá trancada. E se tiver alguém atrás de você, o que você vai fazer? Então no dia disso já dava medo, mas tinha um estágio que a gente passava da ortopedia, que a gente dava plantão noturno na ortopedia. O prédio da ortopedia tem um pronto-socorro deles, que é para casos muito específicos, tipo torcer o pé, dor nas costas e tal. Pessoas politraumatizadas que sofreram acidentes graves iam pro Instituto Central, no pronto-socorro da cirurgia, e aí a cirurgia fazia o primeiro atendimento geral para a pessoa sobreviver, e daí chamavam a ortopedia
pra ir lá corrigir eventuais fraturas. Então à noite no plantão a gente tinha que passar por esse túnel pra fazer essas avaliações. Só que assim, meio que ok, a gente sempre ia meio que em bando, então a gente ia um monte de residente interno junto, avaliava, voltava. Mas eventualmente a gente tinha que passar sozinho, por exemplo, numa situação que eu passei, que eu entrei numa cirurgia que ia durar a noite inteira, e aí os residentes me dispensaram pra ir descansar lá no IOT, e aí eu tive que voltar pelo túnel sozinha. Gente, eu corri naquele túnel, mas eu corri. E é um negócio, eu vou tentar, eu não sei se eu tenho gravação, eu já mostrei ele pra vocês no Instagram algumas vezes. Gente, como esse túnel dá medo. Ainda mais sabendo todo o histórico que a galera fala que ele tem, sabe? Enfim. Então quando vocês passarem ali por cima do Hospital das Clínicas, Dr. Arnaldo, o cemitério da Dr. Arnaldo, Dr. Enéas, essa região, saibam que por baixo de tudo aquilo tem sim túnel levando cadáver pra lá e pra cá. E a terceira história barra situação foi num outro hospital que eu também trabalhei um tempo e eu já não trabalho mais lá, que é sobre um andar muito esquisito naquele hospital. Quando eu comecei a trabalhar naquele hospital, ele estava muito em reforma, ele estava mudando muitas coisas lá dentro. E uma das coisas que eles estavam mudando em algum momento foi o segundo andar. Por algum motivo o segundo andar fechou e eles estavam reformando, não sei o que é lá, porque eu dava muito plantão noturno lá, eu raramente dava plantão de dia. E era sempre fim de semana, mesmo quando eu fazia dia era fim de semana. Então eu não sei se as pessoas só reformavam aquele andar em dia de semana, mas eu nunca vi uma alma naquele andar fazendo qualquer coisa, andando, trabalhando, nada. O que acontece? Que aquele andar, ele ficava fechado, então ele não tinha, de um lado ele não tinha janela, quando o elevador parava nele e abria, de um lado não tinha janela, porque dava pra escada de emergência, e do outro era uma porta fechada, que daria pra enfermaria que estava reformada. Então, qualquer horário que o elevador parasse lá, você ia parar num lugar escuro, num corredor escuro, sem nada. E o que acontecia? Apesar de lá estar reformando, de nunca ter ninguém lá, à noite, o elevador sempre parava no segundo andar. Sempre. Era um lugar que, assim, eu ficava no pronto-socorro, que era no térreo, e o centro cirúrgico, o centro obstétrico, eram andares pra cima, era tipo 6º andar, 8º andar. Então eu passava a noite inteira pegando elevador naquele lugar, subindo e descendo. E sempre parava no segundo andar. Que eu dava um medo, porque aquele ainda era um elevador velho, que abria a porta e demorava pra fechar de novo. Então toda vez parava lá. No começo, eu ficava tipo, deve estar quebrado, sei lá. Só que tinham 2 elevadores. E os 2 elevadores sempre paravam lá. E daí eu achei que era coisa da minha cabeça. Até que um dia eu tava dentro do elevador junto com uma técnica de enfermagem, uma outra funcionária do hospital, que quando parou no segundo andar, ela, Jesus amado, esse andar não dá. E aí ela começou a falar pra mim que realmente era um rumor do hospital que esse segundo andar tava assombrado. E depois que isso começou a acontecer, esse elevador dava umas loucas nele, assim, que às vezes eu tava sentada, o lugar que eu ficava sentada descrevendo cirurgia era de frente pros elevadores. Então de vez em quando o elevador começava, abria, fechava a porta, abria, fechava a porta, abria, fechava a porta, sem nada. Aí de repente ele fechava e descia, ou abria e ficava parado. E aí até que um dia eu tava de plantão com uma amiga minha, e essa amiga minha também tinha medo do segundo andar. E até que ela resolveu que ela ia de escada. Ela tava, sei lá, no 4º andar e precisava descer pro térreo. Realmente pegou o elevador, era uma descida, ela falou, vou descer de escada. E não é que a luz da escada do segundo andar estava queimada? E era noite, então não tinha nem luz do lado de fora. Então ela foi descendo, aquelas luzes automáticas vão acendendo do 4º andar, do 3º andar. Quando ela passou pelo segundo, foi indo, sacudindo a mão. A luz não acendeu. Ela teve que descer correndo no escuro pelo segundo andar. Aí no 1º andar a luz acendeu e ela conseguiu descer. E ela chegou lá embaixo apavorada, porque ela teve que passar pelo segundo andar de escada no escuro. A gente sempre tentava andar em dupla nesse plantão, porque dava um medo terrível de subir e descer o elevador ou a escada, por causa desse tal desse segundo andar que reformava, e era um medo assim de todo mundo da equipe. Quando eu saí, eu parei de trabalhar nesse hospital, esse segundo andar ainda estava reformando, então eu nunca soube o que deu, o que ele virou, o que aconteceu, nem por que ele ficou tanto tempo assim em reforma. Bom, é isso, gente, espero que eu não tenha desapontado vocês. Depois que eu anunciei no Instagram que eu ia fazer um vídeo aqui de história de terror no hospital e eu vi que a resposta de vocês foi tão grande, eu fiquei com um pouco de medo, porque, né, tipo, não sei se vocês estavam esperando um negócio mais concreto, mas essas são coisas que eu vivenciei, então são coisas verdadeiras. E pode não, como eu falei, pode não parecer tão assustador às vezes contando, mas tenta se pôr no meu lugar, num hospital de madrugada, sozinha, num elevador que para num andar apagado toda vez. Ou tentando dormir
num quarto cheio de macas, num centro cirúrgico em que sei lá quantas pessoas já faleceram. Ou passando sozinha por um corredor em que os cadáveres eram levados num hospital antigo pro hospital novo por anos e anos e anos. Sem contar o medo das baratas daquele corredor. Enfim, mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês também têm alguma história de terror aí pelo hospital da cidade de vocês, onde vocês trabalham, que vocês ouviram falar, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Sente me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Não deixa de clicar no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E é isso. Tchauzinho e até a próxima. Agora deixa eu acender essas luzes, pelo amor de Deus.